No episódio de hoje, eu tô aqui com a Ana Figueiredo, ela que é especialista em massagem facial para o rejuvenescimento, palestrou no Esteticad de 2025. Ana, um prazer te receber aqui. Prazer é meu falar sobre esse assunto que eu adoro. Que ótimo! Obrigada. Inclusive, Ana, eu tô aqui curiosa para saber como que foi que você decidiu entrar nesse universo aí da saúde estética. Me fala um pouquinho. Olha, eu falo que foi uma causa egoísta, porque foi para resolver o meu problema, a minha dor. Eu estava Verdade. envelhecendo e não queria fazer procedimentos. E eu falei, deve ter uma alternativa, não é possível, né? Eu já trabalhava na estética, mas como micropigmentadora. E aí, tentando resolver este meu problema, essa minha dor, eu descobri que existia esse universo natural, uma possibilidade. Eu falei, eu vou aplicar. Eu sempre fui meio desconfiada, mas eu falei, eu vou aplicar em mim e vamos ver o que que vai dar. E aí eu fiz e deu muito certo, assim, em 30 dias as pessoas já estavam, nossa, você tá diferente, o que que você tá fazendo? O que que aconteceu? E aí eu me apaixonei, daí eu falei, quer saber, eu vou estudar isso e vou ensinar outras mulheres. Na época não era tão conhecido, hoje está mais conhecido. Eu falei, não, as pessoas precisam saber que existe uma alternativa aos injetáveis, que não é a única possibilidade falando em rejuvenescimento. Então foi assim que eu comecei, né, resolvendo o meu problema primeiro, Que entendeu? legal, que bacana. E hoje você tem, além da massagem, você tem algumas técnicas aí que você fez uma associação aí no seu método, é Isso, isso? aí eu criei a tríade match. A gente fez uma combinação das técnicas de massagem facial, exercício e aplicação de taping, que é uma fita, tem gente que fala que é um durex, não é, uma fita específica. Porque tem profissional que acredita só na massagem, tem profissional que acredita só no exercício, e eu acredito muito na combinação deles. Se a gente fizer uma associação ao corpo, a gente também não vai na academia, treina o músculo para tonificar, né, ficar tudo durinho, e a gente também faz massagem modeladora, massagem drenante. Então, no rosto a gente pode também unir as técnicas e ter ainda mais resultado. Então, ficou aí a tríade match, que com 5 minutinhos por dia elas já resolvem aí muita coisa. Bem Que legal. legal, que bacana. E É. você esteve no Esteticá, a primeira vez no Esteticá, no Primeira congresso do vez. Esteticá, falando aí do rejuvenescimento natural. Me fala um pouquinho, né, o que que você compartilhou com os profissionais ali da saúde Então, eu estética? trouxe essa possibilidade para atendimento também, porque embora eu falo que o nosso país é complicado, né, porque nós somos segundo no ranking em procedimento estético, mas esse mercado tem ganhado força também. Inclusive, tem muitas famosas que estão aderindo, têm compartilhado nas redes, né? E aí é uma possibilidade de atendimento também. Não é todo mundo que acredita que é possível, mas eu recentemente fiz uma formação na Europa e lá elas até brincam que é um novo luxo. Na verdade, o chique lá hoje é você ter a sua esteticista que faz a sua massagem semanal. E aí eu vim compartilhar com elas uma possibilidade para que se alguém tem interesse em ir por esse meio da estética natural mesmo, ou até associar, porque você tem até melhores resultados em procedimentos estéticos se você tem esse trabalho da musculatura. Então, vim compartilhar com elas como isso é possível, né? Para caso alguém queira agregar aí no seu catálogo de produtos essas Não, técnicas. perfeito, perfeito. E além de ser um diferencial, é a possibilidade de você aumentar seu ticket médio, né, incluir ali um serviço extra, algo que complemente, que entrega melhores resultados. E o profissional, ainda mais hoje, que o comportamento do consumidor mudou. As pessoas estão buscando, cansaram de injetar tanta coisa, É elas verdade. estão priorizando algo mais natural. E hoje a estética, a gente tem tanta coisa nova, tantas possibilidades que favorecem um aspecto de pele mais saudável. Daí você Exatamente. poder. Porque assim, os injetáveis vão permanecer? Ah, Vão sim. permanecer. Tem coisa que às vezes é necessário, mas não precisa ser da maneira exagerada como o mercado estava se comportando. Daí Sim. você vem com uma técnica onde você vai injetar, corrigir ali, mas você vai permanecer esse resultado através de uma massagem, que seria isso, né? Exatamente. A ideia é, ou pode ser uma opção para quem realmente não quer fazer nada, ou eu posso demorar mais para começar a fazer os procedimentos, porque eu consigo manter, ou eu posso espaçar. Tem aluna que fazia botox, tipo, 3 vezes no ano e agora faz uma vez por ano. Então você ainda tem esse tempo, porque você está fazendo essa manutenção
ali no dia a dia. E agora a gente está vendo uma tendência muito grande do mercado de wellness, né? Então todo mundo buscando bem-estar, é o novo luxo, como dizem, e é também um momento de relaxar. Uma massagem facial é uma delícia. Então, se você tem a possibilidade de, você pode fazer na sua casa, mas também ir até um espaço onde tem todo um protocolo, né? Toda aquela experiência, é maravilhoso. Não, e a pessoa, né? A gente sabe, eu tive clínica também por 10 anos. E as clientes chegavam e falavam: aqui é o meu momento, né? É o momento que eu desconecto de tudo. Então, mesmo que você, profissional bioinjetora, que está ali fazendo um procedimento do injetável, você também poder falar para a cliente: antes de eu cuidar de você com o injetável, vem cá, tem uma profissional aqui que vai estar preparando a sua pele, fazendo uma massagem em você, que vai contribuir com o seu resultado. Então, na verdade, a proposta, eu acredito, do Estética, trazendo, né, essa sua palestra, a sua técnica, é para mostrar para os profissionais que eles a possibilidade de ampliar o mix de serviço, aumentar o ticket médio, se diferenciar, né, e entregar o que de fato os clientes querem, um resultado natural. E esse toque humano, que faz toda a diferença, gente. Né? As pessoas, a massagem, como você falou, além de promover esse relaxamento, né? A pessoa tá ali, gente, é tão gostoso. Fico até com vontade de receber uma massagem agora. Só um pouco que a gente já falou que já fiquei com vontade de receber uma massagem. E me fala um pouquinho, quais tendências, né, você acredita que vai ganhar, que vão ganhar força daqui para frente, principalmente se tratando aí do autocuidado? Tem alguma coisa que você acredita que é uma tendência que os profissionais precisam até estar atentos para aderir e associar? Olha, eu acho, como eu falei, esse mercado, eu tenho acompanhado muito as notícias desse mercado de wellness, porque é algo que eu gosto bastante. E como isso tem sido o novo luxo, o cuidado, o tempo, né, de dedicação ali com você, eu acredito muito que essa proposta de ter lugares onde a pessoa realmente vai lá só para fazer uma massagem, mesmo que ela tenha outros procedimentos, outras formas de se cuidar, eu acho que vai ficar forte ainda aqui no Brasil. Eu acho que está começando, que nem eu falei lá na Europa, é o novo luxo. Eu morei em Buenos Aires, até setembro do ano passado eu morava em Buenos Aires, e lá tem muitas clínicas somente de massagem facial, só para a pessoa ir lá e ter este momento relaxante dela. E eu conversando com as profissionais, eu falei, mas realmente as pessoas vêm e fazem. Nossa, tem cliente que vem aqui 2, 3 vezes na semana. Por conta disso que você falou, é o meu momento. Então, tem a questão estética? Tem, mas também tem essa coisa do bem-estar. E como esse mercado está crescendo muito, é o que você falou, eu acho que é um diferencial para uma clínica, mesmo que ela faça outros tratamentos, ela ter essa opção. Porque daí não fica só focado em estética, tem também essa questão do bem-estar. Perfeito. E a pessoa enxergar como um nicho, né, de atuação ali, uma proposta diferenciada, né? Assim como nós vemos hoje clínicas especializadas em terapia capilar, estética masculina, né, estética íntima, o própria harmonização facial, você tem uma clínica ali de estética facial para relaxamento, né? A sua tem o foco para o rejuvenescimento, né? E ótimo. Sim, imagina que incrível, principalmente nessa questão mesmo para aquela cliente que busca por uma coisa mais natural, que é a sua vivência, né? Exato. Você não queria nada injetável. Então, olha só o profissional da estética, a visão de mercado que você tem que ter, né? Porque existe aí uma crescente, né? Como ela acabou de relatar, que está tendo na Europa. E por que não você aderir e falar, por que eu não ter uma outra clínica focada na estética natural? Olha que incrível! Né? No mercado de bem-estar, né? E como eu falei, a gente tem grandes nomes hoje, assim, famosos falando sobre isso. E como tá uma tendência forte agora de uma estética mais clean mesmo, né? A gente viu tantos nomes de pessoas famosas também tirando os procedimentos e tal. Porque agora vem essa tendência da estética mais clean. A gente viu agora recente, a Anitta fez um lift, mudou totalmente a estrutura facial, porque agora sai essa estética marcada, né, de mandíbula, tudo muito preenchido, para uma coisa mais feminina, mais delicada. Então, essa é a nova tendência de beleza que tá vindo por aí. Então, vai ter sim espaço para quem realmente
não quer fazer os procedimentos, ou, como eu disse, esperar muito mais tempo para começar a aderi-los, né? Perfeito, incrível. E, Ana, você relatou no início aqui da nossa gravação, nós estávamos conversando e você relatou que você tem alunas hoje que, inclusive, são profissionais da estética. Tenho. O meu curso, ele não é de formação, ele é para cliente final mesmo, que o intuito sempre foi a automassagem. Mas eu tenho muitas alunas da área de estética. E eu tenho alunas que elas começaram a aderir isso ali no dia a dia de atendimento. Algumas começaram a colocar como uma finalização de um protocolo, por exemplo, e começou a dar super certo. Eu tive uma aluna aqui de São Paulo que ela comprou para ela, assim, vou aplicar em mim. Ela estava naquela fase de 25 anos, passando, já começa a envelhecer, já queria ter esse cuidado. E ela gostou tanto que, como ela já tinha todo o conhecimento ali, né, de anatomia, fisiologia, ela falou, eu vou tentar fazer nas minhas clientes e começar a fazer. E um dia ela me escreveu, falou, Ana, eu tava tão desanimada da estética, ela falou, e deu um up na minha clínica, isso. Ela falou, as meninas gostaram tanto, que tem cliente que tá vindo 2 vezes na semana para fazer as massagens aqui, porque gosta justamente desse momento que a gente falou. Então, eu tenho muita aluna, assim, que é da área de estética e que foi adaptando, aderindo ali E a você sabe me ideia. dizer quanto que elas cobram hoje por essa massagem? Porque eu Olha, sei que o seu público, a maioria, né, são as que fazem em si. em Mas si, se a profissional hoje fosse sugerir, fosse adaptar, né, aderir o curso, a técnica e poder complementar o seu mix, quanto que ela poderia cobrar por esse serviço? Olha, eu não tenho muita ideia, até assim, eu tô também no interior, então os preços são diferentes. Mas eu vou falar baseado em mercado, porque normalmente quando você vai em outros países, na conversão fica mais ou menos na mesma faixa de preço, assim. E seria algo em torno de 200, R$ 250. Isso era em Buenos Perfeito. Aires, na Europa, era esse ticket. Então, eu acredito que aqui no Brasil, se você hoje for fazer um protocolo de 50 minutos, né, ter toda essa coisa da experiência, tem gente que associa com aromaterapia, para a pessoa já inalar os olhos, relaxar, eu acredito que dá para cobrar tranquilamente em torno disso. Perfeito. E, gente, é uma coisa que a gente fala muito, inclusive no nosso evento no Beauty Summit, na edição de 2005, nós falamos sobre gestão, né, de indicadores. E olha só, você aumentar R$ 250 no seu ticket médio, você pode complementar como que facilita o seu resultado final. Né? Então, vamos pensar assim, vai fazer um ultrassom microfocado, vai cobrar aí uns R$ 3.000. Se você tiver 10 clientes ali, vai ser 30 mil de faturamento. Mas se você aderir a uma massagem antes, posso fazer uma antes e uma depois de 15 dias? Eu tô falando aí, gente, que vai aumentar para 35 mil. Já aumenta assim 35 a 40 mil de faturamento só aderindo a uma massagem, um diferencial que você pode complementar ali a cliente no resultado final e ter um diferencial de mercado. Aqui na clínica, você vai fazer um ultrassom microfocado, mas antes a gente vai fazer uma massagem rejuvenescedora em você. Que incrível! É esse olhar que a gente quer passar aí para os profissionais da estética. Agora, Ana, eu preciso falar. Eu preciso saber, na verdade. Eu quero que você me fale como que o profissional da saúde estética. Vamos resgatar o seu tempo de clínica. Tá. Tá? O tempo que você tinha ali, porque ela também teve um espaço, né, como micropigmentadora por 10 anos também? Foi 10 anos. 10 anos, então ela sabe ali como que é o dia a dia do empreendedor, né? Os desafios, os altos e baixos, o olhar 360 que ele tem que ter. Como que ele pode aderir aos 5 As no dia a dia dele? Nossa, porque é uma tendência do profissional de saúde estética ele cuidar de todo mundo e se deixar de lado, né? Os 5 As, né, para contextualizar, é o autocuidado, a autoestima, a autoconfiança, o amor próprio e a autoimagem. Então, eu falo que no meu perfil, eu sempre falei dos 4 As, que era o autocuidado, porque eu falo, Débora, que o autocuidado ele me salvou, porque eu era uma pessoa extremamente indisciplinada, eu não tinha cuidado, não, eu não fazia um skincare, eu não passava um creme no rosto, pra você ter uma ideia. E hoje eu sou praticamente a louca do skincare, né? E aí, quando eu decidi que eu ia fazer as massagens em mim, porque não, eu tô envelhecendo, não tá legal, preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer as massagens. Isso despertou em mim, assim, um gosto por esse cuidado, né? Quando você começa a ver os resultados. E aí disso passou para uma alimentação mais saudável, depois passou para uma atividade física. Então, esse bom hábito foi me trazendo outros bons hábitos. E aí eu comecei a falar dos 4 As, porque eu falei, quando você passa a se cuidar, você aumenta a sua autoestima,
né? Você se gosta mais, você aumenta a sua autoconfiança, então até para o profissional falar, inclusive para outras pessoas, né? Ele precisa ter essa confiança. Você se ama mais, tem mais amor naquilo que você vai fazer. Só que daí faltava o quinto A, que era a autoimagem. Porque eu vejo que muito profissional tem toda essa insegurança na hora de falar com o cliente. Hoje a gente precisa estar nas redes sociais, e aí como que eu me posiciono, como que eu apareço, como que eu faço um story, eu morro de vergonha. E aí eu comecei a falar da autoimagem, que é mais um ajuste de mentalidade. Até também para que não só o profissional, mas até o meu consumidor final, ele conseguisse levar adiante esse cuidado. Porque muita gente começa a se cuidar, quem nunca, né? Se inscreveu na academia, fez 2, 3 meses e Sim, abandonou. nossa. E é totalmente mental isso, porque é a autoimagem, é como você não consegue se enxergar como aquela pessoa ainda. Então, para o profissional, faz toda a diferença. Eu, quando comecei, eu também era extremamente tímida, eu tinha muita vergonha de oferecer o meu serviço, parecia que eu estava incomodando a pessoa, sabe? Então, eu achava assim que eu tinha que vender sem vender. Mas como que a pessoa sabe que eu estou vendendo algo se eu não falo? Então, quando eu comecei a trabalhar essa minha autoimagem também, não, eu sou uma profissional, agora eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, eu comecei a trazer esses conceitos e ajustando isso na minha mente, foi que eu comecei a crescer, a ter de fato, mas eu fui um grande nome da micropigmentação ali na minha cidade e atendia inclusive pessoas de todo o interior ali, né? Eu tô em Dayatuba, atendia Campinas, Itu, Salto, toda a região ali vinha fazer o serviço comigo, tanto que elas sofreram quando eu parei, eu vou parar não, pelo amor de Deus, mas foi por conta de trabalhar todos esses mas começou no autocuidado. Então o profissional da saúde, ele não pode deixar de se cuidar, ele tem que ter o momentinho dele, tem que fazer o serviço por ele. Até porque uma imagem também vende, né? Uma imagem alinhada. Eu falo, como que a gente chega lá no profissional de estética, ela tá com uma cara toda acabada, cansada, porque atendeu 10 horas seguidas. Não tem como. Então aí eu comecei a falar também disso agora, para trazer mais esse ajuste de mentalidade nas Achei pessoas. perfeito, Ana, perfeito. Porque o que a gente mais vê hoje são profissionais que eles vê muito a grama ali do vizinho, né? E ele quer ter o sucesso do outro, mas ele acaba não acreditando que ele é capaz. Sendo que ele é capaz, ele tem total condições, se ele realmente quiser trabalhar, se ele realmente buscar o que ele precisa desenvolver, as competências, as habilidades necessárias para levá-lo aonde ele almeja. Mas, gente, tudo está aqui. E uma das coisas que nós falamos muito no Beauty Summit desse ano foi: na Bíblia diz um versículo que fala: pela renovação da nossa mente, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E os profissionais, às vezes, se frustram, ficam cansados, desmotivados, porque não acreditam em si, não olham para si, né? Não vê o quanto são capazes de atingir, de alcançar aonde eles almejam. Por que não, né? Muitos pensam em ser um palestrante do Estética, por exemplo, mas acha que aquilo é tão distante, tão longe, ou pensam em ter uma clínica, eu quero uma clínica que fatura 1 milhão, nossa, mas isso é impossível. Quantos mentorados nossos que a gente, às vezes, na primeira reunião de diagnóstico, fala, se eu chegar em 50 mil de faturamento, a gente, como assim 50 mil? Você tem potencial para chegar em 100, 200, porque a mente rompe. A mente está limitada, está rompendo ela de avançar. Então, quando você introduziu esses 5A, eu achei fantástico, gente, porque tudo começa por aqui, na verdade, né? Na verdade, é o 5A, mas eu acho que ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro, porque você trabalha primeiro essa construção de quem de fato você é, né? E às vezes a gente se perde, se a gente não para olhar para si, a gente se perde. Quem realmente eu sou? Por que eu estudei a estética? O que eu gosto de fazer? Né? E ter a confiança, porque inclusive o A da autoconfiança, se você não acredita e não confia que você é capaz, você vai passar isso para o seu cliente. A pessoa percebe. Não é verdade? Total. Eu trabalhei muito isso porque lá no começo da minha jornada, eu era essa profissional totalmente sem confiança. Ontem o meu marido me perguntou assim, você ia nessas feiras de estética? Eu falei, eu fui muitos anos trabalhando. Ele falou assim, algum dia você se imaginou palestrando? Eu falei, não. Eu falei, lá no começo, isso nem passava pela minha cabeça, porque eu era tão limitada. E hoje eu tenho essa consciência de que todo o limite está na nossa mente. Tanto é que o ano passado a gente estava morando lá em Buenos Aires e eu falei para ele, ano que vem nós vamos voltar para o Brasil porque eu quero palestrar. Eu
falei, e assim vai ser. Então, quando a gente estabelece novos limites, a gente conta, fala que a gente tem que contar historinhas para o nosso cérebro, Sim. de que a gente é capaz, que aquilo é possível, as coisas simplesmente vão encaixando, acontecendo. Então, eu falo que os profissionais, quando a gente começa, a gente só sabe ser esteticista, só sabe ser micropigmentador, a gente não sabe gerir, a gente não sabe fazer na rede social, a gente não tem noção de nada, a gente acha que é só ir ali, atender e voltar para casa. Só que tem tanta coisa que a gente precisa saber se de fato quer se tornar um profissional de renome, quer se tornar uma referência, né? Eu sei que as pessoas têm sonhos diferentes, tem gente que tá feliz mesmo lá com a clínica de 50 mil, mas tem gente que quer a clínica de $500 mil. Mas é tudo mental, tudo essa autoimagem que a gente tem que trabalhar. E é bom quando o profissional tem isso, porque ele passa isso para os clientes. Ele também vai motivar os clientes dele, né? E, inclusive, o profissional, quando ele tem essa mentalidade, quando ele trabalha esses 5 As, ele está preparado, inclusive, com a crítica, né? Porque hoje eu vejo muitos profissionais que, inclusive, querem estar ali presente no marketing digital, só que ele recebe uma crítica, ele já para. Ai, a cliente comentou tal. Ai, porque... E isso... Porque a mentalidade não está não está forte, não está preparada, né? A confiança, a construção da sua identidade, de quem de fato você é, né? E você está desenvolvendo esses 5 As, você consegue sim estar preparado para lidar com a crítica, porque a gente não tem jeito, vai agradar todo mundo, vai ter sim. Eu recebi muito hate quando eu comecei, porque a massagem facial era ainda assim algo novo. E quando eu comecei a aparecer com o taping no rosto, meu Deus, o que outros profissionais, pessoas comuns atacavam, dizendo que aquilo era uma besteira, que não tinha o menor sentido. E justamente porque eu tinha já essa autoimagem, eu já tinha minha mentalidade muito blindada para isso, eu continuei, porque senão facilmente eu teria desistido bem ali no começo, porque foi bem difícil. Esses dias até uma amiga que é da área falou, amiga, eu achei que você ia desistir, eu não achava que você ia conseguir continuar, porque eu via os ataques que você sofria. Agora ficou mais conhecido, então é um pouco menos. De vez em quando um profissional ou outro, eles se incomodam comigo quando eu falo um pouquinho mal de um botoxinho, alguma coisa. Não, mal, eu falo a minha opinião, por que eu não faria, enfim. E aí eles se incomodam, mas aí eu já sou totalmente blindada contra isso, entendeu? Todo mundo fala, ai, eu me preocupo com você. Eu falo, gente, não se preocupe, porque eu tô ótima. Também, exatamente, porque quando você tem essa identificação, né, você consegue enxergar, você não vai se abalar, né? Não. E o profissional, eu vejo inclusive os profissionais ali na insegurança, não só, ele até confia, ele acredita que ele é capaz, mas tanta coisa ali na prática, no dia a dia ali da clínica, vai chegando e ele vai ali, né, se perdendo, né? E é como você falou, a pessoa tem que estar firme, acreditando. E olha, gente, olha que bate-papo incrível. A gente falou aqui de oportunidade de mercado, de oportunidade que você tem que estar atenta, que dá para você sim aderir aí uma tendência de mercado. Você tem a oportunidade de você aumentar seu ticket médio aderindo a técnicas, né, de massagem facial para rejuvenescimento. A gente falou aqui de comportamento. Gente, que bate-papo incrível, Ana. Estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu fiquei feliz. Adorei conhecê-la. E super me conectei aqui com a sua história, com o que você ensina, né? Já quero fazer minha massagem, que estou precisando também. Vamos fazer uma massagem. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Débora. É um prazer falar desse assunto. E como a gente falou, tudo conectado, né? Eu acho que pode agregar bastante aí para os profissionais, principalmente quem às vezes está começando e está com um pouco de medo. E tem que lembrar sempre que a gente não está aqui para agradar todo mundo. Eu acho isso muito importante. Porque a primeira crítica a pessoa já estremece. E tá tudo bem, um paciente, um cliente ou outro não gostar de você, tá tudo certo. E a gente vai ter vários outros que gostam do nosso serviço e continua, né? É isso. Obrigada. Obrigada.